as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aqui com a minha amiga arqueóloga Érica Teles. Eu vou trazer para vocês uma super aula reagindo a um vídeo da minha amiga Érica Teles. Exatamente, uma super aula. Talvez o que eu vou demonstrar aqui, muitas pessoas nunca ouviram falar. Olha só, nunca ouviram falar. Ó, já vou adiantar aqui, olha o que eu tenho aqui para vocês. Olha o que eu tenho aqui para vocês. Textos comparados, cânon bíblico, olha aí, apócrifos, literatura pagã. Então é o que eu tenho para vocês aqui. Então a Érica estará respondendo o que seriam os apócrifos. E vai tocar no aspecto da canonicidade. E aí muitos, independente se são ateus, cristãos, independente do credo que for, quando se trata dos escritos apócrifos, como por exemplo o livro de Enoque, sempre surgirá a pergunta, que ela vale para o universo católico e protestante no Ocidente. Por que que este livro ou tal outro livro não foi canonizado? E eu vou trazer uma resposta aqui para você, muito lógica e muito óbvia, e que talvez diversas pessoas ainda não perceberam, tá bom? Então, primeiro, vamos aqui ouvir a minha amiga, grande estudiosa, acadêmica, pesquisadora, Érica Teles. Vamos ouvir a Érica aqui, você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Vamos lá, vamos ouvir a Érica. Esse termo apócrifo, ele vai se referir a uma obra religiosa que é o quê? Destituída de autoridade canônica, tá, pessoal? De não inspiração divina. É uma obra mantida ali, como é que eu posso dizer, na clandestinidade. Então, o apócrifo, ele é visto dessa forma, tá? Inclusive, essa expressão apócrifo, usada quando um fato ou uma obra não tem ali a sua autenticidade provada, né, que eles colocam dessa forma, ou seja, ela tem sua origem suspeita, uma origem duvidosa. Considerando, inclusive, as normas jurídicas, né, um documento apócrifo é aquele que não tem, uma origem conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está autenticado. Lembrando que no caso aqui dos apócrifos de Nag Hammadi... Excelente explicação da Érica, curta, uma explicação curta, objetiva. E o que é mais curioso é o que ela vai falar. Ela vai expressar claramente algo que é muito curioso. Não tem uma origem definida, não tem uma autoria definida. E assim é para os 4 evangelhos, por exemplo. Não foi Mateus que escreveu Mateus, muito menos Marcos, muito menos Lucas. Os primeiros manuscritos, pergaminhos, não tinham autógrafos. Ninguém sabe quem escreveu o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, mas, pela tradição, eles se tornaram canônicos. E o que é mais curioso ainda, por que que outros escritos do século II, início do século II, como são a maioria dos escritos cristãos, não se tornaram obras canônicas? Você vai responder claramente, os bispos, dos pais da igreja, definiram que assim não deveria ser. Mas por que então o livro de Enoque e outros textos também não tornaram-se obras canônicas? E eu vou responder para você curto e grosso aqui, de maneira bem objetiva. Porque se tornassem assim canônicos, você veria claramente a origem dos textos bíblicos canônicos. Exatamente isso. Eu vou demonstrar aqui para você parte do problema. Eu vou demonstrar para você formalmente, tá bom? Parte do grande problema que é esta situação da chamada inspiração bíblica. Então, estamos aqui, cânon bíblico, apócrifos, literaturas pagãs. Então, você vai ter o seguinte problema. Você vai ter textos que são exatos paralelos das literaturas apócrifas. Então, você vai ter textos que são exatos paralelos, que as mesmas expressões que estarão em um texto
você vai encontrar em outro texto. Você vai ver outras questões que são ideias similares. Então, ideias que já existiam em determinada literatura, e esta ideia, ela também é colocada no Novo Testamento, ou em textos do Novo Testamento. Então, não necessariamente você verá a mesma expressão, a mesma construção, a mesma forma, o mesmo tipo fraseológico, a mesma construção gramatical, mas você vai ver a mesma ideia. A estrutura lógica do texto é a mesma, apenas com características gramaticais e sintaxe diferentes, beleza? E você terá ainda uma outra situação que é literalmente o que eu vou chamar de Ctrl+C, Ctrl+V. O cara foi lá, literalmente recortou um pedaço do texto e botou no Novo Testamento e está tudo certo. Não é nem uma questão de paralelo, não é nem uma questão de ideia. O cara só pegou lá, achou a frase bonita e jogou lá no Novo Testamento e vida que segue, tá bom? Então, nesse pequeno PDF aqui, de 9 páginas, eu tenho parte do problema. Eu não tenho problema, todos os problemas estão aqui? Não. Eu tenho parte do problema. Esse pequeno PDF aqui que eu tenho, um dia ele vai se transformar em um livro com as diversas passagens que eu tenho aqui, tá bom? Diversas. Então, por exemplo, não vou ler tudo, obviamente, mas você encontra 1 Enoque 48, 1 a 10, um dos capítulos chamado do livro das parábolas, que você tem paralelos com o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 17, Filipenses, Colossenses. Então você tem paralelos bíblicos dessa passagem com o de Enoque, com passagens dos evangelhos. Tem mais? Tem mais. Você tem aqui, Oráculos Sibilinos, livro 3, uma obra do século II a.C. aproximadamente, e você tem paralelos no livro do Apocalipse, capítulo 16, versos 6 e 19, Apocalipse capítulo 17, versículos 5 e 6, Apocalipse 18, 2. Você poderia anotar, porque tudo isso aqui você encontra em inglês, tá bom? Você encontra acadêmicos, pessoas escreveram livros sobre isso que eu estou mostrando para vocês. Não é nada da cabeça, tá tirando da cabeça. Não, paralelos. Aqui, você tem aqui, eu destaquei aqui. Você também terá, tem mais, professor? Tem, claro que tem. Também aqui, Oráculos Sibilinos. Aqui você tem uma ideia. Quando fala, eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Você tem esta ideia nos oráculos sibilinos. Você tem aqui, esta ideia. Livro 3, verso do 295 ao 310. Então você tem vários trechos, inclusive do livro do Apocalipse, paralelos com o livro 3 dos oráculos sibilinos. Você também tem, não tem aquela literatura que nós chamamos deuterocanônicos, os protestantes vão chamar de apócrifos católicos? Deixa eu te contar uma coisa, tem diversos paralelos, ideias destas literaturas em textos do Novo Testamento. Então você tem ali, em Eclesiástico, paralelos no livro de Mateus, Eclesiástico 28, 2 a 5, Eclesiástico 15, 17, Eclesiástico 11, 18 a 20, Eclesiástico 9, 15, você tem paralelos com com Marcos, eu falei Mateus, né? Era Marcos. Tem paralelos com Marcos 11, 25 a 26, paralelos com Romanos 9, 21, paralelos com o Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 16 ao 21, paralelos com Lucas 5, 39. Então você tem essa questão. Outra coisa interessante, tem mais, professor? Tem, claro que tem. Viu por que eu falei que eu não podia ler? Se eu fosse ficar lendo aqui, cada folha dessa aqui era um vídeo que eu iria fazer diferente explicando. Então você tem aqui também, 1 Enoque, mais uma vez, livro de Enoque, capítulo 46, verso 1 a 7, paralelo com o livro do Apocalipse, capítulo 1, 12 a 15. Você também tem, por exemplo, outras literaturas, palavras de Árrica, por exemplo, tem paralelos com o Novo Testamento. Você tem
Olha, a gama de literaturas que você encontra paralelos bíblicos é impressionante. Fora paralelos dos evangelhos com os manuscritos do Mar Morto. Então você tem aqui também, ó, paralelo com o livro de Tobias, no Apocalipse. Exatamente isso. Você tem mais? Tem mais? Tem mais, ó. Livro de Sabedoria, Deuterocanônico. Você tem o capítulo 1 do livro Epístola aos Romanos. Você tem todo aquele paralelo que vai falar ali do versículo 21 ao 32 em Sabedoria 13, 1 a 9. Tem mais, professor? Tem mais. Mais paralelos com deuterocanônicos. Segundo o livro dos Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, tem paralelos com Romanos, Mateus, corretamente, e também o livro 2, ou a epístola, melhor dizendo, aos Hebreus. Então, lembra do que eu falei. Além disso, você tem paralelos com os manuscritos do Mar Morto, dentre outras literaturas. Então, por que, professor? Por exemplo, no cristianismo etíope e em outros ramos do cristianismo, o livro de Enoque é canônico. É um livro canônico. Porções em aramaico de Enoque foram encontrados na caverna 4 de Qumran. Não me canso de falar isso para alertar as pessoas no sentido benéfico de entender que o Novo Testamento, a Bíblia hebraica assim também, que tem paralelos com diversas literaturas antigas, é um recorte, uma amálgama de textos recortados, junção. No Antigo Testamento, quantos paralelos já mostrei aqui para vocês com literatura egípcia, literatura ugarítica, que certamente é mais antiga do que a Bíblia hebraica. Assim como também eu estou trazendo aqui paralelos com obras, com textos que são mais antigos do que os textos do Novo Testamento. Então, são diversas influências que fazem surgir, diversas influências literárias, que fazem surgir a Bíblia. Influências estas, textos estes, que estavam ali no conjunto, no compêndio literário que os escribas bíblicos se utilizaram para escrever as histórias do Novo Testamento. Exatamente. E lembrando, como eu falei outrora, futuramente aí, isso aqui, esse trabalho, ele vai expandir, que aqui vai entrar literatura budista, que é certamente antes de Cristo. Eu não vou colocar uma literatura que é depois do advento do cristianismo, senão, não pode, vai que for o contrário. Então, não. Só vou trabalhar com textos que são antes do advento do cristianismo, antes de Cristo. Só com literatura antes do século I da Era Comum. Então, esse documento aqui, esse pequeno registro de paralelos, ele vai se tornar ainda maior, Haverá uma diversidade enorme de textos aqui, até que eu transforme isso aqui num livro ou num e-book, no formato digital, para a galera aí, e eu gosto de trabalhar assim, destacando, mostrando o enfoque, deixando claro aonde são esses paralelos, as palavras-chave ali que são utilizadas, os termos, e são muitos, são inúmeros, são até alguns que eu vou aprofundar tanto a minha pesquisa que tem alguns que eu já ouvi falar, mas nunca cheguei a ler, a comparar, de literaturas pseudepígrafes, como, por exemplo, Testamento dos Patriarcas, até que eu já fiz um vídeo aqui do Testamento de Levi, mostrando um paralelo com o Evangelho de Mateus, e por aí vai. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desta aula mais didática, mais informativa, demonstrativa, para que você também possa aprofundar as suas pesquisas e entender de uma vez por todas. Você não está lidando com textos que vêm de uma inspiração divina. Você está lidando com uma obra, uma literatura humana, feita por homens, não por revelação, mas por um agregado de literaturas, de conhecimento, que eles já tinham em mãos na época em que eles começaram a fazer as composições literárias neotestamentárias. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu e agnóstico. Se você não crê em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.